viram o Pedro Malas Artes por aqui? Alguém viu Pedro Malas Artes? O Pedro Malas Artes passou por aqui? Nós estamos procurando Pedro Malas Artes. Dizem que ele passou por aqui. Você não viu? Você viu? Temos uma pista! Uma pista! Vocês também viram? Temos 2 pistas! Eu acho que ele passou por aqui. Ele passou por ali. Ou será que foi por ali? Ou será que passou a colar? Será que passou por aqui? Ou será que passou a colar? Ou é na cabeça de alguém que o Pedro Malas Artes está? Será que passou por aqui? Ou será que passou a colar? Ou é na cabeça de alguém que o Pedro Malas Artes está? Será que passou por aqui? Ou será que passou a colar? Ou é na cabeça de alguém que o Pedro Malas Artes está? Para viver grandes aventuras precisamos se inspirar em histórias bem marotas que agora iremos contar. Para viver grandes aventuras precisamos se inspirar em histórias bem marotas que agora iremos contar. É assim que nós seguimos procurando encontrar o Pedro ou as aventuras, onde está um, o outro está. É assim que nós seguimos procurando encontrar o Pedro ou as aventuras, onde está um, o outro está. Que só venturosas sejam as benditas aventuras nessa Kombi tão formosa que vem venturas fulguras. Nós viajamos o mundo com a nossa Kombi, a Bendita. Ela não veio, não tá aqui porque ela tá lá fora conversando com o Fusca. É mesmo? É. Ei, mas é faladeira essa Bendita, viu? E nós estamos procurando por Pedro Malas Artes. E as únicas pistas que nós temos são algumas das histórias que nós estamos reunindo num grande livro. Dizem que ele é corajoso e destemido, Cheio de manhas e artimanhas. que dá nó até em pingo d'água, Que enganou o diabo. que negociou até com a morte e que não tem medo nem de assombração. Alguém aqui tem medo de histórias de assombração? Não? Bom, quem contou essa história foi o seu Totonho. Vocês conhecem? O seu Totonho lá de Sertãozinho. Ele disse que o Pedro Malas Artes estava vindo para cá, para Ribeirão Preto. Ele disse que ele passou por lá na virada do ano e que aprontou uma das suas lá para as bandas do cemitério. Mas como aqui ninguém tem medo de histórias de assombração, acho que a gente pode contar essa. A cidade todinha ficou sabendo. Ninguém sabe dizer de onde é que ele tinha vindo. Só que chegou por lá no último dia do ano. E como todo mundo, ele queria comemorar a passagem, comendo, dançando e cantando. Mas tinha um problema, minha gente. Ele não tinha um centavo no bolso, nem para matar a fome. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma cueca branca nova para passar o ano novo. Coitado.
Foi então que, quando estava quase ficando de noite, ele resolveu ir até um bar que ficava próximo do cemitério, para ver se fazia amizade, sabe? Ah, quem sabe ele não era convidado para festejar o ano novo. Chegando lá, ele viu uma roda de homens assim, uns homens bem fortão, que estavam jogando baralho. Vocês gostam de jogar baralho? Olha que o jogo estava animado, viu? Cada um berrava mais alto que o outro. E aí o Pedro ficou animado e tentou entrar no jogo. Mas ninguém quis deixar. Ah, mas é claro, ele não tinha, nenhuma cueca para apostar. Vixe! Nem uma cueca. Bom, então o jeito foi procurar um lugar para sentar por ali. Ele pegou a sua viola e começou a cantar umas modas. Ei, moda boa. Mas ninguém quis cantar. Tadinho do Pedro, estava lá sozinho. Então como ele não conhecia ninguém, ficou por ali, andando para um lado e para o outro. Até que ele sentou num canto e ficou, só ouvindo a conversa dos outros. Foi então que ele descobriu que aqueles homens que estavam jogando baralho eram um bando de ladrões, foragidos da polícia. Eram os irmãos Marreta, Rebimboca e Parafuseta. E eles tinham ficado lá a tarde toda, jogando, bebendo, e aquelas horas já estavam com a língua solta, falando das suas façanhas, roubos e malandragens. Cada um se dizia mais valentão do que o outro. Até que um dos corajosos lançou um desafio. Levantou a mão e falou para todo mundo assim: eu quero só ver quem aqui tem coragem de ir lá no cemitério, pegar um osso de defunto e trazer aqui por em cima dessa mesa. Ponho 100 moedas de dinheiro para quem conseguir. Parece que temos muito corajosos por aqui. Nossa, mas como vocês são corajosos, gente! Foi assim mesmo que aconteceu. Logo um outro fortão, perto da sua escola. Será que foi nesse cemitério que o Pedro foi? Será? Não, mas esse era lá em Sertãozinho. É de Sertãozinho. Pois é. Aí logo um outro fortão chegou assim e falou assim, um fortão assim com uma cicatriz no braço, sabe? Chegou falando com uma voz grossa: ponho mais 100 moedas pro fortão que conseguir ir lá no cemitério e trazer o osso de defunto. E logo um outro falou assim: eu só não vou lá em respeito aos mortos. Eu não tenho medo de assombração, não. Mas eu tenho muito respeito pelos defuntinhos. Sei. E quando um monte de dinheiro estava assim, bem gordo, o mais magrelo de todos cresceu os olhos assim no monte e foi levantando, batendo no peito e dizendo: deixa comigo que eu só tenho medo dos vivos. E o Pedro, que estava de olho nessa conversa desde o início, não pensou 2 vezes e saiu de fininho. E o magrelo ficou lá, só tomando mais uns goles, para ver se criava coragem, né? O Pedro, que queria chegar primeiro no cemitério, destampou a correr. Foi correndo, correndo, correndo. E lá na cidade tinha uma rua que tinha um cachorro muito bravo. Para todo mundo que não era morador da rua, que passava perto da rua,
Ele rosnava e arreganhava os dentes. E todo mundo da cidade sabia disso. E ninguém se atrevia a passar nem perto daquela rua. Eu, hein? Mas o Pedro foi correndo, correndo, correndo. E onde é que ele foi parar? Bem na rua do tal cão de guarda. E a hora que ele viu aqueles dentes afiados, que até brilhavam com a luz da lua, ixi, virou igual um gato. Escalou o primeiro muro, o muro da primeira casa que viu na sua frente. Mas e era a casa da dona Minervina. Vocês conhecem a dona Minervina lá de Sertãozinho? É uma carola da igreja, sabe? Adora ajudar na igreja. E naquele dia, ela estava preparando um almoço de Ano Novo para todos os padres e coroinhas da cidade. Vixe, era muita gente. E naquele dia, tinha posto no varal para secar uma enorme toalha de mesa branquinha. A coisa mais linda. Cheia de rendinha, dava para mais de 20 lugares, de tão grande que era a toalha, que ela tinha lavado com todo cuidado, posto de molho no anil e até no sol para corar. Essas horas já devia estar quase seca. Pois é, acontece que quando o Pedro foi descer pelo lado de dentro da casa, caiu com o pé enfiado numa lata de tinta velha que tinha ali. Ai. E o pé ficou preso. Quando ele tentou andar, quase caiu. E para se segurar, agarrou bem na toalha de mesa da dona Minervina. Oh, não! E quanto mais ele tentava se segurar, mais se enrolava na toalha e ficou com o corpo todinho enrolado nela. E quem contou essa história foi a própria dona Minervina, que tinha saído para fora da janela para espiar por que o cachorro estava latindo tanto. E foi nessa hora que ela viu o Pedro, já do outro lado da rua, arrastando a lata no pé e todo enrolado na sua toalha de mesa que ele levou embora. E lá no cemitério, estava aquele nevoeiro. Só se ouvia o som do vento e dos lobos uivando para a lua cheia. Au! Au, au, au! Com aquela... Exatamente assim. Ai, que medo! Até me arrepia a espinha. E com aquela confusão, o Pedro chegou atrasado. O magrelo já estava lá no cemitério, procurando o tal do osso, andando com aquelas pernas bambas, fininhas assim, tremendo de medo. E ele ia andando, procurando, rezando para tudo quanto era santo, pedindo perdão para Jesus e para a Virgem Maria. Até que, de repente, ele encontrou o osso. E assim, meio cheio de dedos, foi rezando e foi pedindo. Oh, seus defuntinhos, deixa eu pegar só um ossinho. Prometo que acendo uma vela para vocês depois. Então ele criou coragem, catou o osso e saiu triunfante pelo cemitério com o osso na mão. E quando estava quase chegando no portão de volta, só pensando naquele monte de dinheiro, nem se lembrava mais da promessa que tinha feito para aquele que lhe emprestou o osso. Agora vocês imaginem, do lado de dentro estava o magrelão, lá só com o osso na mão, correndo e gritando: ganhei, ganhei, ganhei! Correndo o mais rápido possível para chegar até no portão.
Do lado de fora vinha o Pedro, todo enrolado naquela toalha, arrastando uma lata pelo chão, fazendo o maior barulho. E do lado de dentro, o Magrelo começou a escutar aquele barulho. E o barulho parecia assim, com umas correntes arrastando pelo chão. E o coração dele disparou. E aí que ele corria mais rápido, mais rápido, mais rápido. E os dois foram chegando, cada um chegando mais perto do portão. E mais perto, e mais perto, mais perto. Quando um deu de frente com o outro. E o Pedro, quando viu aquele magrelo com osso na mão, levantou os braços para o alto assim e gritou: "Devolve o meu osso!" E o magrelo, quando viu aquele negócio branco esvoaçante surgindo no meio do nevoeiro, vixe, jogou o osso pro alto e disparou numa toada louca, gritando: "Era só emprestado, era só emprestado, era só emprestado!" Minha gente, tamanho era o desespero do homem. Quando ele chegou no bar, estava sem ar, assim que não conseguia nem falar. E com aqueles olhos esbugalhados. Parecia que tinha visto fantasma. Os irmãos perguntaram o que tinha acontecido, mas o coitado não conseguia nem falar e só apontou para o cemitério. E lá de longe vinha vindo o Pedro, arrastando aquela lata no pé, todo enrolado na toalha branca e dessa vez acenando com osso na mão. Não sobrou uma alma viva no bar. Todo mundo saiu correndo, cada um para um lado, o outro para o outro, fugiu, pulou a janela, sumiu todo mundo. E deixaram um monte de dinheiro das apostas em cima da mesa. E quando Pedro chegou, ele ficou todo orgulhoso de si mesmo e feliz pela sorte que tinha ganhado de ano novo. Pegou aquele monte de dinheiro, colocou nos bolsos e seguiu o caminho, como ele sempre fazia, porque o Pedro, desse mundo, só levava as suas aventuras. E vocês querem saber o que ele fez com o osso e com a toalha de mesa? Dizem que ele pretendia devolver tudinho para os seus donos. Mas quando estava quase chegando na casa da dona Minervina, deu de cara com um cachorro. E ele parecia estar muito chateado com o Pedro. Veio depressa para tirar satisfação. Mas o Pedro não queria saber de incomodar, não. Jogou o osso para o cachorro e saiu voando. Ê, Pedro! E essa foi só uma das aventuras do Pedro que ele passou naquela noite. Porque o ano não tinha acabado para o Pedro ainda não. Ainda tinha mais um golinho lá. E nem as confusões que ele ainda ia se meter. Como vocês já devem ter percebido, na vida do Pedro nunca se sabe o que é sorte ou o que é azar. E ele mal tinha saído de uma aventura e já estava tropeçando em outra. E essa história quem contou foi o seu manezinho aqui de Ribeirão. Ele disse que o Pedro estava andando sozinho pela estrada, quando de repente São Pedro, seu padrinho e xará, resolveu lavar o céu, que é para começar o ano assim, tudo renovado. Mas não era uma chuvinha, não. Era um dilúvio. Vixe! Caiu uma chuva daquelas. E o Pedro tinha que arrumar um lugar para se esconder, né? Foi então que ele lembrou de uma história que tinha ouvido dos homens lá no bar. De uma única casa que tinha por ali perto, mas que estava abandonada,
porque diziam que ela era mal assombrada. Ai, Mas o Pedro estava cansado, com uma fome daquelas, com a roupa encharcada e morrer. E não teve jeito, ele teve que ir para lá mesmo. E quando chegou lá, gente, foi igualzinho ele tinha ouvido. Mal ele passou pela porta e a casa estava toda arrumada, como se lá morasse gente noite e dia, apesar de estar abandonada. No lampião tinha querosene. que ele acendeu o pavio. E a casa ficou toda iluminada, com aquela luzinha amarela, como uma grande vela acesa. No fogão fervia a água. Que ele colocou numa bacia e lavou os pés. Vestiu a roupa limpinha que estava dobradinha em cima da cama. E tomou aquela sopa quentinha que encontrou no fogão. E enganchada na parede tinha uma rede que o Pedro deitou, se aconchegou, começou a balançar e a cantar umas modas para relaxar antes de dormir. Ê, moda boa! Afinal, já era meia-noite. Ih! O Pedro acabou pegando no sono. E lá pelas tantas, sentiu um frio congelante que passou pela rede. Quando ele ouviu uma voz cavernosa, que parecia vindo do além. Eu caio. Eu caio? O Pedro levantou num susto, olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém. Nessa hora, ele resolveu pedir ajuda, para o seu padrinho, São Pedro. Se benzeu todo e se arriscou a dizer: caia com Deus. Ai, Para quê? O forro do teto da casa se abriu e lá de cima despencou um par de pernas de esqueleto. O Pedro mal podia acreditar no que seus olhos estavam vendo, quando a voz falou de novo: eu caio. eu caio. Caia com Deus, falou Pedro já enfiado dentro da rede. E nessa hora, lá de cima, caiu a costela com os braços do esqueleto e que se juntaram com as pernas. Ai, E antes que o Pedro pudesse, tinha certeza absoluta que estava sonhando. Mas ele já estava suando frio dentro da rede quando ouviu a voz falar de novo: eu caio. E quando ele falou, caia com Deus, a cabeça despencou do teto e se juntou com as outras partes do esqueleto. O Pedro então resolveu dar só uma espiadinha para ter certeza que ele não estava sonhando. Abriu assim só um pouquinho os olhos. E não é, minha gente, que bem em pé na sua frente estava o esqueleto todinho montado, rindo e batendo os dentes. Aí não teve jeito, Ele teve que perguntar: o que você quer de mim? E foi nessa hora que o esqueleto começou a falar. O esqueleto falou assim: quando eu morri, ó morte cruel, eu vago pelo além-mundo, pela eternidade, não tenho descanso. Essa vida, quer dizer, essa morte, não me traz mais alegria.
Nessa hora o Pedro já não sabia se sentia mais medo ou dó do esqueleto. E assim, meio sem jeito, ele perguntou: se eu puder ajudar? E o esqueleto continuou: só você teve coragem de vir aqui. Os outros que vinham aqui corriam de medo. E às vezes nem vinham porque tinham tanto medo. Que bando de cagão, pensou Pedro. Mas só você teve coragem de ficar. Quando eu era vivo, eu enterrei um balde de ouro naquela árvore ali. Ouro? Sim. Desenterre o balde de ouro, pegue metade, dê aos pobres e pode ficar com o resto. Só assim descansarei em paz pela eternidade. Ai, o Pedro que não queria mais se demorar muito naquela conversa não, porque aquele frio que ele estava sentindo na espinha já estava fazendo seu corpo todo doer. Levantou logo da rede e foi caçar uma enxada que tinha ali na casa. Pegou um lampião para ajudar, porque a lua já estava alta lá no céu. Foi até a tal árvore que o esqueleto falou e cavou. E cavou, e cavou, e cavou. E não é que ele encontrou um balde grande assim, cheio de moedas de ouro? Ficou todo satisfeito e foi correndo mostrar para o esqueleto. Mas quando ele chegou lá, o esqueleto já não estava mais. Ué? Foi então que ele pensou: a chuva já passou. O ano novo já começou. E tenho mais é que continuar o meu caminho. E como ele sempre fazia, depois de uma boa aventura, já ia buscar outra que vinha na sua frente. Botou o pé na estrada. Mas quando estava assim, um pouquinho longe da casa, olhou para trás, tirou o seu chapéu, colocou no peito e falou: "Oh, meu amigo, descansa em paz. Deixa comigo que eu vou atender o seu último pedido." E nessa hora, a luz do lampião que ainda estava acesa dentro da casa se apagou. E o Pedro continuou seu caminho. E dizem que depois disso, a sorte sempre o acompanhou. Pedro! E ele seguiu pela estrada. E o seu Manezinho e o seu Totonho lá do Sertãozinho disse que ele tinha vindo para cá. Vocês têm certeza que vocês não viram Pedro por aí, não? Será que passou por aqui? Ou será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que o Pedro Malazarte está? Será que passou por aqui? Ou será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que o Pedro Malazarte está? Para viver grandes aventuras é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora iremos contar. Para viver grandes aventuras é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora iremos contar. É assim que nós seguimos procurando encontrar o Pedro, as aventuras, onde está um, o outro está. É assim que nós seguimos procurando encontrar o Pedro, as aventuras, onde está um, o outro está. Que só aventurosas sejam as benditas aventuras dessa Kombi tão formosa, que bem-venturas fulguras.
Que só venturosas sejam as benditas aventuras, essa Kombi tão formosa que bem venturas fulgura.